neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Em breve os dias vão findar, não mais eu cantarei aqui, mas que prazer quando acordar e vir o amado Rei ali. Sim, face a face vê-lo-ei, e a linda história cantarei. Um pecador, mas salvo estou, a livre graça me alcançou. Minha alma em breve escutará a voz de amor do Salvador, dizer: meu servo, quem está, desfruta o gozo do Senhor. Sim, face a face vê-lo-ei, e a linda história cantarei. Um pecador, mas salvo estou, a livre graça me alcançou. Eu sei que em breve ele há de vir, até esse dia vigiarei, e quando então os céus abrir, para os seus braços voarei. Sim, face a face vê-lo-ei, e a linda história cantarei. Um pecador, mas salvo estou, a livre graça me alcançou. O assunto que mais deveria despertar atenção ao homem que está vivendo num mundo turbado, à margem de uma grande hecatombe, de seu fim, por que não dizermos, deveria ser o assunto da salvação, da remissão da alma, do espírito. Jesus Cristo disse: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Isto quer dizer, ouvintes, que a salvação da alma vale mais do que o mundo todo. Uma alma vale mais do que o mundo todo. E foi por isso que ele, Jesus Cristo, rejeitou o mundo todo quando Satanás o ofereceu a Jesus lá no Monte da Tentação. Por quê?
Porque Jesus sabia perfeitamente da sua missão, o que ele viria fazer pela semente de Deus, que vale mais individualmente do que o mundo todo. Agora, a salvação tem um sentido muito amplo, muito extenso, a palavra salvar, que quer dizer levantar, curar, sarar, restaurar. É tudo que você possa pensar de recuperação. Recuperar um reino perdido. Recuperar a posição do homem em relação a Deus. Recuperar, restaurar a sua comunhão. Porque quando Adão e Eva desobedeceram, pecando, portanto, eles romperam aquela comunhão que tinham com Deus. E o pecado tem rompido a comunhão do homem com Deus. Então dá-se aí o grande fato da necessidade do mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Deus, Emmanuel, se fez carne, fazendo-se a si mesmo de ponte, esta grande ponte que atravessou o abismo para nos regressar de volta à comunhão paterna. Isto é salvação. Isto quer dizer que o homem não vai viver somente 160 anos, como eu estive lendo, um grande cientista prevendo isto para o terceiro milênio da era cristã. Então estão pensando em fazer o homem viver 160 anos, a mulher com sua beleza, fumando, pecando, bebendo, afastado de Deus 160 anos. 60 apenas não basta. Mas tudo isso é ficção. Tudo isso é ilusão. Tudo isso é afã. Efêmero, porque vai passar. A palavra de Deus é a única que permanece. Mas de qualquer maneira é um fundo clamando a outro fundo. Se há um fundo clamando, é porque há um fundo para responder. O homem inconscientemente clama pelo milênio, clama pela salvação, porque então nunca morreremos. A morte não terá lugar mais. Não apenas 160 anos, mas 1000 anos. Logo, eternidade e mais eternidade. Para nunca mais morrer, para nunca mais haver um sepultamento, para nunca mais haver uma lágrima sequer. Se podemos crer em salvação, deveríamos então dar tudo por esta salvação. Empreendem tanto, dispensam vidas, noites e noites, sacrificam povos, como é lógico dizer que a evolução, o progresso de uma nação depende do sacrifício do seu próprio povo. Isto quer dizer, uns morrendo, sacrificando-se para outros gozarem, o que não é verdade mais, o que tem se tornado totalmente ilusão apenas. Mas por que então não pararmos um pouquinho e pensarmos nisto? Salvação, corpo celestial, corpo glorificado, não sujeito ao tempo, não sujeito ao espaço, não sujeito ao transporte. Por que que o mundo está cheio de veículos, com problema de estacionamento e com uma tensão tremenda? Como fazer
como acionar esses motores. Por quê? Que ciência tão falha, tão pobre, tão tacanha, que não pôde prever isso? Por que não já evoluíram nesse sentido sob uma base que não se esgotaria? Por que toda a humanidade está transportada à base do petróleo que está em fase de extinção? Oh, que lástima! Que falha tremenda! Existiriam outros meios? Viria uma solução? As nações estariam seguras? Quando, diz a Bíblia, nunca, nunca mais, até que Jesus Cristo estabeleça, instale o seu reino aqui na terra. Nunca mais. Você quer saber quando? Nunca mais. Há gozo infinito num coração que crê na palavra de Deus pelo Espírito Santo, não pela mente apenas. Agora, o que quer dizer isto? Salvação, que por sua vez é pela graça e não pelas obras. É por meio da fé. E Paulo disse, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Aos Efésios 2, versículo 8. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Ora, ouvintes, se não vem de vós, destaquem isto. Destaquemos isto agora. E isto não vem de vós. É dom, é dádiva. É a graça que quer dizer favor imerecido. Não vem de vós. Isso quer dizer, não tem concurso do homem nisso. Não há nenhuma força, nenhum poder terreno, nem aquilo que tal e tal igreja, e tal organização, e tal sistema poderoso possa fazer pela humanidade. Não, não, isto não vem de vós. Isto é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feituras sua, feituras de Deus, feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Isto depois de salvos. Somos salvos pela graça. Isto não vem de vós, isto não vem do poder, nem da violência humana, dos meios humanos. Portanto, o meio humano nunca salvará a terra, o mundo. É um Éden satânico. 6.000 anos que a terra está entregue ao homem. E João disse, o mundo está no maligno. São João disse, o mundo jaz no maligno, tanto uma ala como a outra. Todas elas estão no maligno. Não nos iludamos com isto ou com aquilo que prometa dias melhores. Sejamos realistas para que assim busquemos a salvação em tempo. Não fiquemos enganados para que assim nos desesperemos e busquemos o Senhor enquanto podemos achá-lo e o invoquemos enquanto o podemos encontrá-lo, enquanto a corda de salvação está estendida. Enganar o povo, isso é falso pregador. Dizer que tudo vai bem, isso é filho de Jezabel. Jorão perguntou a Jeú, tudo vai bem? Jeú respondeu,
Como pode ir bem? Que pergunta inocente é esta? Ir bem? Como pode você esperar um mundo naufragado na feitiçaria, na prostituição, no vício, na idolatria, no jogo, na jogatina? Esperar tudo ir bem? Foi a resposta, em outras palavras, que Jeú deu para Jorão, filho de Jezabel, que estava ali com seus olhos pintados, com antimônio ao redor de seus olhos, com as suas unhas pintadas, diz a Bíblia Sagrada, mas logo teria sua carne enfeitada, comida pelos cães. Os cães estão aí rosnando para comer a carne daquela quem Jezabel tipifica. Ela está inclusa, o seu retrato está ali em Apocalipse 17. Ai de ti, grande Babilônia! Ai de ti, mulher que está sentada sobre muitas águas! Isto quer dizer sobre muitos povos. Os cães estão ali rangendo seus dentes para tomar o seu ouro, a sua prata, que foi sugado do suor dos pequenos trabalhadores das nações, diz a Bíblia Sagrada. O juízo de Deus está sobre a terra, porque sempre o juízo acompanha a graça. Uma nação rejeita a mensagem, a misericórdia de Deus, então ela atravessa aquela linha. E o que resta para ela? Juízo. É tempo, ouvintes, do povo de Deus deixar de tentar salvar as almas, deixar de pregar que Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo, entre aspas, daquela maneira rotineira, tradicional. É tempo do povo de Deus entrar no Vale de Jaboque, deixando tudo de lado, e salvar-se a si mesmo, lutar pela bênção do batismo do Espírito Santo, que é uma fé genuína na palavra de Deus. A graça está estendida para todos quantos se arrependem. É tempo do povo de Deus tirar a conclusão de que aquilo que tem realizado, essa primogenitura, e todas estas coisas que tem adquirido através da esperteza, da sabedoria, não valem de nada nesta hora. Jacó chegou a esta conclusão em tempo, largou ali sua mulher com os ídolos de seu pai, por quem ele trabalhou tantos anos, deixou tudo ali, todas as cabras que ele havia ganhado com sabedoria, com esperteza, deixou todo o rebanho, camelos, gado, deixou tudo lá e sentiu a necessidade de receber o sinal. Mas ele não tinha tudo, não tinha primogenitura, não tinha gados, não tinha o resultado de uma vida com Deus? Tinha sim, mas nada lhe valeria quando aquele sistema mundial, Esaú, vinha ao seu encontro para matá-lo. Oh, mundo religioso! Aí vem o grande Esaú e ele está armado. Ou você entra no Vale de Jaboque e busca o Espírito Santo. Essa graça agora, salvação agora é fé genuína na palavra de Deus. É fé que realiza mais do que Apolo. É fé maior do que bomba atômica. É o maior poder que pode existir na terra. É a fé simples. Não é essa fé secundária de visões e profecias, de dons carismáticos, de sonhos, de cura divina apenas. Mas é uma fé que salta montanhas, ultrapassa barreiras para enxergar a glória prometida pelo autor dela, pelo Criador da glória, a glória prometida pelo próprio arquiteto dela, a Santa Jerusalém,
enxergar isso sobre todas as coisas, enxergar toda a promessa de Deus cumprida aqui ainda em sua vida, em seu coração. Você sentir que todas as promessas do Senhor estão dentro do seu pequeno coração, a ponto de você exclamar com a sua vida: debaixo deste peito tão frágil palpita um coração no qual habita o Espírito Santo de Deus. Isto quer dizer, no qual habita cada versículo da palavra de Deus, habita todas as promessas de Deus, incluindo tudo que você necessita, sem deixar sua fé ser negociada, sem deixar se levar por trapaça, por enganos. Esta fé que causa um gozo não passageiro, efêmero, momentâneo, mas sim um gozo infinito. Temos tristeza, temos também aflição, mas no céu descansaremos, livre das tribulações. Gozo infinito no céu haverá, quando chegarmos a Santa Sião, pois toda lágrima Deus enxugará, nos que vencerem as tribulações. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. A esperança daqueles que aceitarem a Jesus é este gozo infinito. Senhor Deus, possa nesta hora fazer com que cada ouvinte sinta em seu coração, em seu mais profundo âmago de sua alma, o gozo infinito da redenção, da salvação, salvação do engano religioso. Salvai-vos desta geração perversa, disse São Pedro. Sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, a vindicação de todas as promessas de Deus em vossas vidas, testificando que sois filhos de Deus, o Espírito Santo clamando dentro de vós: Abba, Pai, Papai, Pai duas vezes. Em nome de Jesus Cristo, nós pedimos estas bênçãos copiosas sobre todos quantos as aceitam com fé em seus corações. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário. Ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde. Não deixe de ouvir este programa, divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes, um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso,
Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. Branda foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou. Confie nele. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Pelo mal acorrentado, eu
Desde que encontrei a Cristo, meus pecados perdoou. Nunca cessarei de amá-lo, e eterna gratidão foi Cristo, sim, foi Cristo, quem me tocou e libertou. Minha vida transformou, pois Cristo a mim tocou. Pois Cristo a mim tocou. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ouvintes, este consolo é necessário justamente numa hora quando todos os homens, toda a humanidade está vivendo sob expectação. Havia uma expectação terrível sobre Samaria, porquanto a Síria havia cercado aquela cidade e não tinham outro objetivo senão exterminar, senão acabar com aquele povo, com aquela gente, escravizar, tomar os despojos e assim por diante. O povo sabia o que significava uma derrota ali. O povo sabia que o inimigo era forte e que só mesmo um milagre da parte de Deus podia livrá-lo. Vamos analisando estas coisas do passado, anexas em paralelo com as coisas do presente. Porque tudo o que aconteceu no passado é uma profecia para o presente, está se cumprindo no presente. Tudo o que aconteceu no Velho Testamento foi uma sombra do que aconteceria no Novo Testamento. E nós estamos vivendo sob o Novo Testamento. Nós estamos vivendo a dispensação do Novo Testamento. Em 2 Reis, capítulo 6, a partir do verso 8, nós encontramos aquela cidade completamente atacada pelo inimigo. Mas dentro daquela cidade havia um profeta. Esse profeta se chamava Eliseu, que por sua vez houvera recebido porção dobrada do espírito de Elias. Agora, vejam, a Síria estava com uma gana terrível contra Israel. Mas Israel ficava sabendo de todos os seus planos.
A melhor coisa que tem num caso de guerra é conhecer o plano, a estratégia do inimigo. Israel ficava conhecendo, mas através de qual observatório? De qual aparelho? Através do profeta Eliseu. Então, o inimigo chegou a constatar, através de um de seus servos, que não adiantava plano contra Israel, porque lá dentro havia um homem que revelava todos os planos. Esse servo disse para o rei da Síria: não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Veja o que é um profeta, ouvintes. Se vocês pudessem conhecer o ministério do profeta que Deus enviou nesta era. Só um exemplo, um pequeno exemplo. Isto é verdade, constatada, registrada. 2 pastores de uma grande denominação foram a uma reunião deste profeta, do profeta desta era, ambos com suas esposas. E o profeta desta era, ele revelava o nome da pessoa, de onde ela tinha vindo, qual o problema que ela tinha, sua enfermidade, o nome de seu médico, e o que tinha acontecido na estrada, e qualquer coisa assim, para ajudar a fé da pessoa. Ele revelava a sua vida. Então aqueles 2 reverendos foram a uma destas reuniões do profeta desta era. E um deles entrou na fila da oração. E o profeta, quando olhou para ele, disse: você é sadio, você não está sofrendo coisa alguma, você está aqui para me tentar. Então ele tirou um grito diante do auditório, porque o propósito daquele reverendo, de uma grande denominação, era desmoralizar o profeta diante do povo. Então ele tirou aquele grito e disse: vejam, eu sofro tuberculose e uma outra grave doença, câncer, eu tenho tuberculose, ele disse que eu estou sadio. Isto para desmoralizar o profeta. Naquela hora, então, o Espírito de Deus mostrou para o profeta desta era aqueles 2 casais, os 2 reverendos com suas esposas, lá em sua casa na noite anterior. Ele diz assim: o Espírito de Deus me mostra vocês 2 com suas esposas, assentados ao redor de uma mesa, como assim uma cobertura verde, e traçando esta trama, este plano contra mim. E agora você tem câncer mesmo, agora você tem tuberculose. Assim diz o Senhor. E aquele homem que está sentado lá com aquela mulher no auditório é o seu companheiro. Aquele que está com o terno de cor tal, assim. Então, aquele outro reverendo se pôs de pé no meio do povo e gritou: misericórdia, misericórdia. Isto é verdade, misericórdia. Enquanto que aquele que estava na plataforma, desafiando o profeta através de uma mentira, caiu de joelhos, pedindo misericórdia, misericórdia. Ele disse: agora você tem câncer, agora você tem tuberculose. O servo do rei da Síria sabia, soube reconhecer que Eliseu sabia tudo que o rei da Síria falava na câmara de dormir, em sua câmara de dormir, lá no seu quarto, lá no seu lugar secreto.
Isso é o Espírito Santo que conhece a nossa vida, os nossos pensamentos. Não há nenhum crime encoberto diante de Deus. Não há nenhum adultério de mulher casada, de homem casado, escondido diante de Deus. Não há nada encoberto, disse Jesus, que não há de ser revelado. Isto porque alguém sabe. E está escrito que a palavra de Deus é apta para discernir os pensamentos, as intenções dos corações. Sim, amados, mas nós fixamos nesta citação um tema: não temas. Porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Por quê? O que aconteceu quando o rei da Síria soube que Eliseu revelava todos os seus planos contra Israel? O que fez ele? Ele então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o que aconteceu agora deve chamar a atenção, prender mais a atenção dos nossos ouvintes. É que Eliseu tinha um moço consigo. E esse moço, por sua vez, tinha Eliseu consigo. Tinha o profeta consigo. E esse moço clamou, dizendo: e o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Porventura não é a hora em que estamos vivendo? Em que todos os reinos, todos os domínios, todas as direções das nações, dos lares, não é a hora que a humanidade, de um modo geral, está clamando: ai, meu Senhor, que faremos? Qual é o próximo passo que devemos dar? Já fomos até a Lua. A ciência não tem mais o que explorar. Já explorou tudo. Que faremos agora? O moço, que tinha um profeta, ouviu essa resposta: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Os problemas são inúmeros, problemas de ordem moral. O crime não pode ser detido por meio algum. O problema se agiganta cada dia mais, numa análise realista. A estas alturas, os homens estão especulando meios. Não têm passado de especuladores apenas, especulando, procurando cada dia descobrirem meios, sabendo ao mesmo tempo que os problemas que a evolução tem trazido para a Terra são muito maiores do que o benefício que ela tem trazido. Isso está constatado por cientistas. Cientistas têm constatado isso, que a evolução tem trazido mais problemas, mais circunstâncias do que mesmo benefícios. Todas as leis que foram exploradas, nós não estamos vendo aí os psicólogos das grandes nações envoltas, as autoridades que estudam o assunto, envoltas com a televisão, o que ela tem causado?
o meio educativo, o elemento humano que educa os nossos filhos e tudo mais. Então eles têm constatado que a evolução tem trazido mais problemas do que benefícios. Porque os benefícios que temos, como telefone, rádio, televisão e carro e tudo mais, não podem ser usados de uma maneira correta, lícita, para o bem comum, moral, espiritual. É uma hora em que nós não podemos confiar em nada que o homem tem oferecido para o homem. É nesse sentido que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. Mas tinha que haver. A terra está cercada pelos problemas, pelo inimigo, mas tem um profeta dentro desta terra. Há um profeta. Há uma mensagem profética, da qual somos embaixadores, mesmo sem merecer. Os homens ocupando-se com os dons não podem ver coisas maiores. As religiões ocupando-se com serviços filantrópicos e outras coisas não podem se especializar naquilo que elas deveriam realizar. Sim, isto é verdade. É levar ao homem Cristo. Isto é o suficiente. Quem tem Cristo sabe usar de todos os meios de um modo legítimo, para o bem do seu lar, para o bem de si mesmo. Preserva sua alma, preserva sua vida, tem um compromisso com Deus, mas os dons têm impedido os homens ver coisas maiores. As dádivas, as descobertas têm tapado os olhos dos homens, a ponto de pensarem que tudo que se pode conseguir está limitado à razão, está limitado à lógica. Não, não, não. O melhor se consegue é pela fé. É uma terra sem corrupção, sem crime, sem sangue, sem pecado, que vamos ter dentro em breve, com a introdução do milênio, Jesus Cristo mesmo reinando sobre toda a terra. Porque mais são os que estão conosco. O moço estava com o profeta, tinha o dom de Deus, mas seus olhos estavam fechados e só podiam ver o perigo, só podiam ver o inimigo. Mas o profeta de Deus tocou em seus olhos, pediu ao Senhor, dizendo a Eliseu: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que vejas. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Se você está com o profeta de Deus, você olha para cima e verá que a sua redenção está próxima. Os dias são maus, os dias estão difíceis, a fadiga é demais. Mas olhe ao seu redor e veja na palavra de Deus, veja a promessa de Deus, e você então dirá com sua vida, com seu comportamento: sei que em Jesus eu posso confiar. Sei que em Jesus eu posso confiar. Sei que jamais de mim se afastará. Quando ninguém me pode confortar, sei que Jesus sua mão me estenderá. Sei que em Jesus eu posso confiar. Sei que sua mão me livrará do mal. Sei que jamais de
de mim se esquecerá, pois seu amor por mim é sem igual. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Sei que em Jesus seguro sempre estou, pois Ele morreu para dar-me salvação. O seu amor por mim na cruz mostrou, por isso dou-lhe o meu coração. Deus vos abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. É Cristo meu tudo, em sombras e em luz, Ele veio salvar-me, meu doce Jesus. Não tenho temores, pois comigo está meu terno pastor, de mim cuidará. Eu quero